Olá, meus queridos, e estamos aqui no nosso clássico vídeo de domingo. Se você está assistindo este vídeo, logo que ele foi lançado, você estará assistindo em um domingo. Vamos lá? Então, temos uma questão recorrente nos nossos vídeos e também nos nossos cursos presenciais. E esta pergunta é a seguinte, vamos a ela? Como se livrar definitivamente da depressão? Bom, este vídeo é de utilidade pública, né? Porque a depressão é uma questão maior do que a pandemia. Porque ela mata muito mais, né? Porque o conceito de morte não é necessariamente você ter o coração batendo. Tem gente que está com o coração batendo, mas já está morto há muito tempo. Desanimado, frustrado, deprimido, autocobrante, né? Uma pessoa que tem níveis de autocobrança fortes é que nem se ela tiver um carro e pratica a estupidez de acelerar e frear ao mesmo tempo. Porque o freio é autocobrança, você não vai para frente. Então, nós temos uma questão ampla que não conseguiria ser tratada em um vídeo só. Mas eu vou tentar tratar isso em vídeo só. Surgem duas perguntas dentro dessa questão toda. Primeiro, você quer uma resposta rápida e que não resolva nada? Ou você quer uma resposta complexa, mas que seja definitiva? A complexa para a gente resolver isso definitivamente. Ok, então vamos à resposta complexa. Surge uma outra pergunta. No caso de uma patologia, será que o indivíduo está disposto a se desapegar dos hábitos que levaram-no a ter essa patologia? Essa que é a questão. Porque, via de regra, muitas pessoas querem a cura, mas não querem mudar hábitos, sendo que o hábito é a causa da patologia. Então já é uma contradição de cara, né? A pessoa quer tomar uma pílulazinha e se livrar do mal, sendo que o mal está dentro dela mesma. Então essas questões nós precisamos discutir, então não é uma resposta rápida. Então, se você é aquele que tem a necessidade de resposta rápida e errada, pode dar uma parada aí já, porque você não vai encontrar aqui não, tá bom? Você não vai encontrar resposta rápida aqui, mas você vai encontrar a resposta certa. Então, se você quer a resposta certa, eu sugiro que você assista este vídeo até o final. O que você está esperando para dar um like? Você já assistiu talvez até dezenas de meus vídeos, não deu like, o que você está fazendo? Então vamos lá. A depressão ela tem muitos vetores que determinam a depressão, né? Então a primeira coisa que você precisa fazer, já que você acha que você tem depressão, e se você acha que você não tem, pode ser um caso pior ainda, você tem tão fortemente instalada que você já acostumou com o mal-estar do qual você convive todos os dias, e você é um deprimido e não sabe, você é um desanimado crônico e não sabe. Então, a primeira coisa é você certificar-se de que a bioquímica do seu corpo está funcionando bem. Então, você precisa tomar doses suplementares do trio do 3. Qual é o trio do 3? Ômega 3, B3 e D3. Nas doses que a posologia do seu medicamento indicar. Mas tome ômega 3, B3 e D3. Você tem que tomar isso aí, tá ok? Então vamos lá. Baseado a partir disso, você tem os fatores. Os fatores interiores, né? Que são os fatores intrapsíquicos, que estão relacionados com a sua psique, e os fatores transpessoais. O que é um fator intrapsíquico? Um trauma. Sofreu um trauma lá na infância. Isso está no seu subconsciente. Você não quer mexer naquilo. Aquilo provoca um estado constante de apreensão que você manifesta na sua vida como depressão, como transtorno, como pânico, os transtornos psiquiátricos como um todo, toque, distúrbios obsessivos compulsivos, pessoa que come demais e come de menos, e arranca cabelo, e arranca sobrancelha. Tudo isso aí são os distúrbios de ansiedade. Então, okay? O indivíduo vai ter um comportamento ansioso, muitas vezes por um fator intrapsíquico, ou seja, foi uma questão da sua psique, um trauma que lá atrás está proporcionando essa condição na sua vida, né? Então, e nós temos os fatores extrapsíquicos, porque o ser humano ele está a todo tempo interagindo com energias ao seu redor.
né? Especialmente as energias eletromagnéticas, né? Tanto que, por exemplo, eletromagnetismo é arma, né? Se você não está inteirado, eletromagnetismo durante a Guerra Fria inteira foi utilizado como armamento, né? E hoje em dia nós temos o ar contaminado por uma coisa chamada eletroesmog, e o eletroesmog determina, então, o quanto de eletricidade eletromagnética que você tem no ar, que pode ser altamente contaminante. Segundo, a condição da ionização atmosférica. Tem gente que fala assim, eu fico tão bem quando eu vou para alta montanha, para as montanhas, fico tão bem quando eu vou para a praia. Claro, a concentração de íons negativos por centímetro cúbico de ar é muito maior, né? Você pega a Avenida Paulista, tem uma concentração iônica baixíssima. Você vai lá para um caiçara no meio da praia e vai lá perguntar se ele tem depressão. Não tem nada. Okay? Porque a concentração iônica é muito grande. E a concentração iônica determina o bom funcionamento da secreção de serotonina no cérebro. Ok? Segundo, você precisa começar a esquecer um pouco os psiquiatras. O dia que você for num psiquiatra e falar assim para ele, eu queria que o senhor, doutor, fizesse um exame, me peça um exame de quanto de serotonina percentual eu tenho no meu cérebro. O cara cai da cadeira. Você consegue fazer exame de glóbulos vermelhos, de glóbulos brancos, de hematócitos, eritrócitos, qualquer coisa, de verminose. Você consegue detectar tudo, menos serotonina. Okay? Não tem medição de serotonina, não tem medição de dopamina, de noradrenalina, não tem. Um exame para medir isso, não tem. Então, a psiquiatria age com fatores absolutamente abstratos, na verdade empíricos, né? Eles vão nos simpósios, e lá nos congressos, no congresso lá alguém apresenta um medicamento novo, eles fazem um teste daquele medicamento novo. E testou, funcionou, não testou, não funcionou. Ou seja, é empirismo puro. Não tem ciência nisso, tá ok? Por quê? Não dá para medir taxa de serotonina, dopamina e noradrenalina no cérebro. Ok? Então, é um bando de entusiastas empíricos. Ok? Eu estou falando para qualquer psiquiatra que vai atestar embaixo que eu estou falando. Aqui nos meus cursos vem um monte de psiquiatras ao longo de décadas, né? Então, essa é a questão. É porque a dificuldade é que o cérebro interage o tempo todo com outras forças. E muitas vezes são essas outras forças as causadoras desses distúrbios que o indivíduo apresenta na sintomatologia como se fosse uma depressão. Ok? E dessa depressão, na verdade, é uma má administração do estresse. E a má administração do estresse é um fator de natureza intrapsíquico. É a habilidade que ele tem de ser, por exemplo, um estoico. Um estoico, frente a um problema, ele tem uma dedutiva positiva, ou seja, a vida não dá problemas, a vida dá fatos. Como você vai interpretar aquele fato vai depender, então, do seu bem-estar. Ok? Então, um estoico vai ver os acontecimentos da vida e traduzir dentro do campo da aprendizagem. Né? Agora, já um vitimista, ele vai entrar na reatividade, não vai assumir aquelas questões como sendo uma projeção de sua própria psique e vai piorar mais o caldo ainda. Então, você percebe como não é fácil falar de depressão? Tem razão. Ok? Não é fácil falar de depressão. E se você tiver a fim de continuar esse vídeo, saiba, vai complicar um pouquinho mais. Tá ok? Agora, se você quiser uma resposta rápida, para logo com esse vídeo. Já é a segunda vez que eu alerto para você parar com esse vídeo. Se você não parou, você vai ouvir coisas muito profundas que talvez você não esteja a fim de ouvir. Tá ok? Então vamos lá. Existem vários hábitos negativos que levam o indivíduo a essas questões de depressão. Tá ok? Que a depressão é uma depressão da potência anímica. A depressão é uma depleção, ou seja, é um esvaziamento do poder da alma, ok? Por isso que a pessoa fica sem alma, sem ânimos, ela fica desanimada. Esse desânimo constante vai gerar depressão. Bom, a primeira coisa que o indivíduo deve se abster totalmente é de uso de álcool, ok? E especialmente se esse álcool for aquele álcool, eu só tomo socialmente. Pior, ok? Talvez fosse melhor você encher a cara dentro da sua casa do que você tomar socialmente. Porque no momento em que você toma socialmente, você abre o seu campo energético para uma intromissão de várias energias de natureza deletérias que vão fazer você ir para baixo. Ok? Não tem como. Então, o hábito social de tomar álcool com pessoas é um hábito altamente negativo, porque você emenda as auras. Ok? Você emenda o campo psicoplasmático das pessoas e, via de regra, você não está tomando bebida alcoólica com um iluminado dentro de um templo. Certo. Você não é um apóstolo de Jesus que estava tomando o álcool, o vinho de Jesus, na frente de um Cristo. Você não estava fazendo uma comunhão crística. Via de regra, a bebida é utilizada dentro de lugares escuros, abafados, frequentados por entidades bastante negativas e nocivas. Você está bebendo junto com pessoas
que não tem nenhum quantum de iluminação, ok? De nenhuma consciência espiritual. E aí, então, você vai estar saturando o seu campo energético desse tipo de padrão. Como se fosse um pacto? É como se fosse um pacto. Um pacto não precisa de intenção. Okay? Um pacto não precisa de intenção. Você tem as compactuações ritualísticas que são feitas dentro da modalidade intencional. Agora, você tem as compactuações inconscientes derivadas da sua própria ignorância. Não é? Daí você ignorar estes fatos que, na verdade, são os determinantes para a sua saúde psíquica. Então, nós temos essa questão. Outra questão, que é o uso de drogas. Né? Toda droga vai abrir o seu campo psíquico. Né? A mesma coisa. Ah, mas a minha droga é a ayahuasca. Tudo bem, não tem problema. Mas se você tomar essa ayahuasca dentro de um campo contaminado, você vai ter grandes problemas energéticos. Uma coisa é você tomar ayahuasca no lugar onde foi inventado, lá na Oca do Índio, lá na tribo. Agora, se você se mete a tomar ayahuasca ou qualquer outro enteógeno dentro de uma condição onde o campo não é preparado, ou junto com pessoas que têm uma queda vibracional grande, tenha certeza de que você vai ser fartamente prejudicado e daqui a algum tempo você vai começar a apresentar sintomas de depressão que você, por não ser o meditador, não para analisar a origem. E a maior parte das pessoas não tem nenhuma condição da análise da origem, porque não dá para analisar dentro de parâmetros que você desconhece. Né? É a mesma coisa. Dá para você analisar as correntes e tensões de um circuito eletrônico? Não, você não sabe a lei de Ohm, você não sabe a lei de Kirchhoff, você não sabe Thevenin, nada, você não é engenheiro. Né? Então dá para você analisar sobre o porquê que você tem depressão? Não, porque você não conhece nada. Por que você não conhece nada? Porque você não se interessa por nada. Não se interessando por nada, você não tem como analisar nada, você só tem como sofrer em função das circunstâncias que a sua ignorância lhe predispôs. Né? Tá claro até aqui? Então, nós temos uso do álcool e drogas. Outra coisa, é o uso de música. A música o som é um dos componentes que mais manipula as forças etéricas. Né? Já está escrito na Bíblia, capítulo 1, Gênesis, versículo 1, no princípio era o verbo e por ele, o verbo, todas as coisas foram feitas. O que é o verbo? O verbo é o som. O verbo em sânscrito, o som em sânscrito é nada, nad. Nad vem nadis. Nadis são os condutos energéticos que interligam com os nossos chakras. Então, no momento em que você ouve som, aquilo vai reverberar no seu sistema energético e vai produzir um efeito. Ah, mas a música que eu ouço é boa. Você ouve música de um cara que se matou com 28 anos de idade. Né? Será que você está numa egrégora positiva? Então, você precisa analisar esses aspectos. A música conduz o campo egregórico, o campo vibracional daquele que compôs, daquele que vendeu, do produtor, de tudo. Então, será que você está fazendo uma escolha positiva quando você faz uso de uma música? Não. É por isso que você se enche de tomar antidepressivo e não resolve nada, porque o seu psiquiatra, não tendo condição de analisar dentro de um ponto psicológico transpessoal, não tem condição de resolver o seu problema. No máximo que ele vai fazer é trocar o medicamento ou a dosagem que você está usando. É suficiente? Não, porque você vai virar um zumbiloide. Que com o decorrer do tempo você vai criar um costume àquela dosagem, vai sempre ter que aumentar a dosagem, principalmente nos benzodiazepínicos. Né? Então a depressão é um caso bastante amplo e que nós precisamos tratar com muito carinho. Ou seja, então a primeira coisa, você tomar os 3, B3, D3 e ômega 3. Praticar exercícios físicos, sair do sedentarismo, conviver mais junto à natureza, tomar banhos de verde, ou seja, conviver com árvores, conviver com plantas, estar em lugares mais naturais, andar descalço, descarregar a eletricidade acumulada nos seus pés sobre eletricidade estática, fazer um earthing, grounding. Isso vai ajudar muito na liberação dos fatores que determinam o seu quadro de estresse e, por consequência, o seu quadro de depressão futuro. Okay? Então é uma coisa ampla que você precisa estar disposto a mudar uma coisa chamada estilo de vida. E aí a sua condição de hábitos alimentares vai mudar também, porque muitas das compulsões alimentares são derivantes de quadros absolutamente ansiosos que derivam de um fundamento basal de depressão. Né? Então, o indivíduo tem uma depressão, apresenta um nível de ansiedade elevado e tenta compensar isso através da alimentação. Isso desequilibra uma coisa chamada nervo vago, que é a comunicação entre intestino e cérebro, e você tem uma compulsão alimentar que não existe a saciedade. Então é uma bioquímica toda que está atrapalhada no seu ser. O indivíduo é um ser doente, desequilibrado em todas as suas funções psicossociais. Ainda falando das questões externas que afetam o indivíduo, como é
As amizades, as pessoas com quem essa pessoa convive, isso influencia também? Claro, convive com rico, que você tem uma tendência a ficar rico, convive com pobre, que você fica pobre, convive com bêbado, que você vai ficar bêbado, conviva com drogadicto, você vai ficar um drogadicto, conviva com pessoas espirituais, que você vai se espiritualizando, e conviva com pessoas que estão deprimidas, você vai se deprimindo também. Porque todas as coisas no nosso universo, elas são contaminantes e contamináveis. Isso é se você está... mecânica quântica, você vai entender todo esse princípio. Esse vídeo não serve para isso, né? Esse vídeo também não é para leigos. Se você for muito leigo, você vai estar tendo que digitar ali o que é a aura humana, né? O que é, sei lá o que. Isso não é um vídeo para leigo, mas se você for inteligente o suficiente, você vai até o fim para você se livrar de problemas que talvez você tenha e não tenha identificado ainda, né? Então, as amizades, o círculo de amizades, porque uma das coisas mais contaminantes que existe é a ignorância. A ignorância é uma das coisas mais contaminantes que existem, não é mesmo? Então, se você costuma conviver com pessoas ignorantes, e o que é a ignorância? A ignorância começa com a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu estou sempre assim, sou sempre assim. É a síndrome de Gabriela, né? Pessoas que estão num quanto de negação, né? E as pessoas, elas reduzem muito a sua experiência do mundo simplesmente por não querer conhecer elementos além daquele que ela já conheceu na vida. Elas têm, na verdade, isso aqui é uma coisa chamada arrogância. Ela acha, não, eu já sei sobre tudo que existe. E ela pauta a sua vida dentro de princípios bastante grotescos, né? E muitas vezes, o que acontece hoje em dia é que a distribuição de renda, muitas vezes, não está na mão dos sábios. A distribuição de renda está na mão do medíocre. Então, nós não estamos em uma sociedade de sábios. Nós estamos em uma sociedade, por exemplo, que muitos da Academia Brasileira de Letras, por exemplo, eles vivem em condições bastante humildes de vida, enquanto que jogadores de futebol vivem vidas abastadíssimas. Então, a distribuição de renda não é fundamentada no conhecimento, na potência que você tem de ter um alcance capaz de ajudar as outras pessoas. A nossa distribuição de renda está relacionada na manutenção da ignorância. Nós precisamos entender isso. O nosso sistema sobrevive pela ignorância da população, né? Então nós nunca vamos esperar, nós nunca podemos esperar que o conhecimento venha através das linhagens formais educacionais ou mesmo então dos meios principais de telecomunicações. Não vai vir nunca, né? E é por essa razão que o indivíduo, para entrar num processo de cura, ele precisa se abster da ignorância, porque a ignorância é um dos piores venenos que tem para a consciência. E via de regra, nós vivemos em um charco completamente imersos em um mar de ignorância. No caso, as pessoas muitas vezes não se relacionam com ignorantes, mas ligam a televisão e acabam se relacionando com personagens, com pessoas, com coisas piores ainda, porque existem, por exemplo, em meus grupos eu já tive alunos que eram produtores de grandes redes de TV, talvez da maior do Brasil. Na verdade, não é talvez, certamente da maior do Brasil, e disse que todas as pautas que eram escritas, que levavam o indivíduo a pensar um pouquinho, a raciocinar um pouquinho, elas precisavam ser retificadas, porque, de uma determinada forma, ela levava o indivíduo ao questionamento. Então, uma das piores formas de você adoecer, de ter a sua consciência adoecida, é através da rede de TV. Na verdade, não só a depressão, mas todas as outras doenças são produzidas pela mente. A sua mente, o seu campo psíquico, a sua interação psíquica com a realidade, leva o corpo a sofrer. Porque se nosso corpo ele é extremamente resistente, ele veio de um aperfeiçoamento de milhares, talvez milhões de anos, se a gente pensar dentro de uma teoria, por exemplo, darwinista de Homo sapiens, já são milhões de anos. Mas só de você pensar em milhares de anos, nós temos o cérebro límbico e o cérebro reptiliano ajustados para a manutenção da espécie de uma forma perfeita. A nossa máquina é incrível. O que não presta é a cabeça. Uhum. Ok? Porque a cabeça, ela é a apropriação individual do corpo. E a apropriação individual do corpo leva esse indivíduo a ter padrões comportamentais, a escolhas energéticas inadequadas, de modo que o corpo acaba adoecendo. É isso que acontece, não é? E a nossa medicina não é uma medicina fundamentada a medicina atual daqui. Eu não estou fazendo a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica. A nossa medicina, aqui como ela é apresentada no Ocidente, ela é fundamentada na manutenção da máquina médica, né? Que são laboratórios que fazem exames, que não detectam, só detecta número, e você não pode se limitar a número. É por essa razão que muitas vezes pessoas com números perfeitos dentro da sua classificação, dentro do seu score médico, né, apresenta doenças de todos os tipos e os médicos não sabem por quê. Porque a limitação do conhecimento médico é a limitação baseada nas imposições de Rockefeller no começo do século XX, não é? Que criou essa medicina baseada na venda de remédios e na utilização
de laboratórios de análises clínicas, né? Que é a forma de você girar a máquina. Mas a depressão, para que isso aconteça, você precisa sair do Matrix, você precisa sair desse programa, porque é importante para o programa que você fique deprimido, porque uma das formas mais automáticas de você se libertar da depressão, pseudo-libertação, é você ir no shopping comprar. Então o shopping está cheio de pessoas comprando, porque no momento em que você compra, você dá uma impressão fugaz e fútil de um poder que você tem, e isso lhe agrega alguma coisa, que se esvai quando chega na casa. Você já chega na casa querendo voltar para o shopping e comprar mais. Né? Então, pessoas que não têm depressão, que elas têm uma alegria de viver, um quanto de viver muito grande, elas são pessoas que não vão dar lucro. Mais uma vez, nós precisamos entender de uma vez por todas que o sistema de controle que controla você só está a fim de lucrar através da sua ignorância. Né? Então, é isso que acontece. A causa da depressão é múltipla e existem pessoas que são mais predispostas à depressão, pessoas que têm uma natureza melancólica, pessoas que têm, por exemplo, vidas passadas com muitas atividades mágicas, pessoas que têm predisposições mediúnicas. Todas essas pessoas elas têm já uma pré-condição natural de estabelecer contato com as forças invisíveis e são mais vulneráveis a toda essa manipulação. Não é? Então, o que te cura da depressão? Conhecimento. O conhecimento é o que cura o ser. Né? E a depressão é uma das primeiras coisas a serem apresentadas pela alma porque ela é silenciosa. Né? É que nem diabetes, uma coisa meio mais silenciosa que diabetes ainda, porque a pessoa fala assim, não, eu estou tristinho, eu estou desanimado, eu estou inseguro. No fundo é depressão. Tudo isso é depressão. E como é uma questão anímica, nós precisamos tomar cuidado. No curso do Ho'oponopono Avançado, quem for fazer o curso do Ho'oponopono Avançado, eu ensinei práticas muito poderosas para o indivíduo se livrar de todas essas intromissões psíquicas. Então, para as pessoas mais sensíveis, é bom que dê uma olhadinha no curso do Ho'oponopono Avançado. Aliás, tem um link aqui embaixo desse vídeo que você pode clicar já para obter mais informações relacionadas a isso. O que mais que a gente pode falar a respeito da depressão? Existem realmente forças externas personificadas que poderiam estimular isso também, além dessa matrix que a gente enxerga? Existe alguma matrix espiritual do mal? Sim, o Shaitan. Existem diversas matrizes, não é? Agora, aí seria um assunto mais amplo. Eu acho que a gente poderia abordar isso aí de uma forma mais ampla, né? Porque isso aí vai exigir um pouco mais de neurônios da sua parte. Então, vai assim, você cura da sua depressão, põe seus neurônios para trabalhar, tem mais uma serotonina ativa e livre no seu sistema, e talvez a gente volte a conversar desse assunto de um ponto de vista um pouco mais aprofundado, falando sobre essas outras matrizes paralelas de consciência que envolve planos duais e que precisa de uma certa disposição para um entendimento maior, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, subscreva-se no meu canal se você não está inscrito e se prepare porque chumbos mais grossos relativos a esse assunto vão surgir para o seu bem. É isso. Tchau.